O sistema patriarcal destrói, quem sabe, 95% de grandes mentes e grandes mulheres pesquisadoras. E tem estudos que comprovam isso, né? Então, na verdade, é o seguinte, é completamente incompatível hoje uma mulher estar nos espaços de poder e conduzir uma família num país machista. O Prêmio Ana Primavera busca reconhecer o trabalho de mulheres que fazem a diferença na ciência. Na primeira edição, 10 profissionais de Santa Maria e região serão homenageadas. Conheça agora a história de Nara. Nara, neste processo, nessas vivências, como é que surge a Nara filósofa, mestre em ciência da comunicação e doutora em inteligência artificial? Eu nasci no campo, né? E eu sou da geração que eu vivi 300 anos em 30. Então, eu tive acesso à energia elétrica lá com 12 anos. E eu assistia o filme Jornada nas Estrelas, ainda com TV a bateria, e eu não entendia como eles usavam aqueles macacões fechados, né? Mas não morriam de calor, porque eu não entendia a história do ar-condicionado. As portas que abriam e fechavam automaticamente. Então, eu sou disléxica, então eu aprendi a ler e escrever lá com 12 anos. No sétimo ano, eu percebi que eu era boa em matemática. No final do ensino fundamental 2 eu fiquei em primeiro lugar na feira de ciência. Aí eu fui fazer ensino médio interno no colégio de freira, comecei a fazer enfermagem, achei que não era bem isso. Daí eu fui para o colégio estadual e fiz química, e fiz dois técnicos, um em química e outro em administração. Aí, aí que começa a história. No terceiro ano, alguém chegou lá com uma televisãozinha, que eles chamavam de computador, e a luz tinha que ficar desligada para não aquecer. Aí eu achei estranho aqui, perguntei, como assim? Eles falaram, não, a gente mantém os computadores no ar-condicionado. E aí eu perguntei, o que é ar-condicionado? Eles falaram, é um local onde é que tu pode manter uma temperatura estável. Cheguei em casa e disse para meus pais, eu nasci no campo, né? Imagina, lá não tinha energia elétrica. Eu vou fazer informática, esse era o nome da época. E aí o meu pai pediu o que que era isso. Eu disse, não tenho ideia o que seja. O que eu sei é que eu não vou passar mais frio e calor. E isso para mim é suficiente. Então essa foi minha decisão. Eu acabei fazendo vestibular na época, entrar em computação e informática era um curso difícil. Eu acho que entrei de 60 vagas, entrei em 59. No curso de 60 alunos tinha apenas 6 meninas, na computação quase não tem meninas, depois a gente entra nessa pauta. Aí eu fiz a graduação na PUC, dos 60 alunos, apenas 7 terminaram a faculdade em 4 anos. Aí eu fui aceita no mestrado da URGS. O mestrado da URGS, na época, era um dos melhores mestrados do país. Tanto é que é verdade que depois no doutorado existia 20 bolsas para fazer doutorado no exterior, e os alunos da URGS ficaram com 10 bolsas, então realmente era uma turma muito forte. Eu terminei meu mestrado em 2 anos, geralmente os alunos levavam 2 anos e meio a 3, essa informação é relevante logo para a história em seguida, né? Então, em 2 anos eu acabei meu mestrado. Para fazer doutorado no exterior, a gente faz um application de mais ou menos um ano, né? Na verdade, isso é muito necessário fazer para que o aluno leve tudo bem organizado, para que não corra o risco de ir para o exterior, gastar muito dinheiro, porque custa caro, e voltar sem doutorado. Muito bem, daí eu fui aceita para fazer doutorado na França. Na época eu não tinha muita certeza se eu ia ou não ia. O detalhe é que fui para a França, não sabia uma palavra em francês. Mentira, eu sabia merci, bonjour. Mas mais do que isso, eu não sabia. A princípio, fui lá, pensei, eu chego lá, eu aprendo, né? Só que daí eu ia pedir equivalência do meu mestrado e começou o doutorado. Eu achei que tinha sido aceita na Paris 6, que acertava diploma de doutorado, de mestrado, mas na verdade eu fui aceita na Paris 1. Na Paris 1 eles não aceitavam o diploma de mestrado. Eu só fui descobrir que eles não iam aceitar meu mestrado final de novembro, e as aulas tinham começado 1º de setembro. Então, eu tive que fazer aula, não sabia nem onde preencher meu nome, né? Então, foi uma dificuldade, porque eu não entendia nada da aula. Passou-se um ano, eu não consegui terminar o mestrado em um ano, porque, na verdade, eu nem entendia a língua, né? E decidi trocar ah, de universidade, de assunto, porque na Paris 1 não tinha funcionado, né? Eu já tinha gastado um ano de bolsa, e eu pedi autorização para o CNPq, que o CNPq que ele me dava a bolsa, eu tinha dúvida se eles iam autorizar, não, que eu já tinha perdido um ano de bolsa, e eles disseram sim. Aí, mais tarde, eu fiquei sabendo que, na verdade, eles tinham ligado para a URGS, tinham perguntado, nós temos uma aluna de vocês aqui, que deu problema, e, e o que vocês acham, troca ou não? Como eu tinha terminado o mestrado em 2 anos, eles acabaram aceitando a troca. Então, foi mais ou menos assim, que daí eu fui lá na França, fiz meu doutorado, fiz concurso, era professor universitário da França, né? Foi assim, mais ou menos, que foi a minha trajetória. Como é que é a Nara em família?
Eu era uma nerd da computação. Dos 18 aos 30 anos eu vivi dentro de laboratório e quando eu decidi ter filho, isso é uma história interessante. Eu estava na França, eu tinha acabado meu doutorado, eu estava vendo a autoria fiscal, pensei, vou para o Brasil, vou ter 2 filhos. Porque quando eu tomei essa decisão, eu era realmente uma pesquisadora de computação no laboratório. Eu nem sequer sabia que criança comia, eu não convivia com isso, nem isso eu sabia, né? Então eu decidi ter filho. Então, o que é a Nara mãe? A Nara mãe é o maior desafio que pode acontecer, justamente porque eu não fui treinada para o papel, as mulheres são treinadas para isso, e eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca achei que eu ia ter filho, né? Então, na verdade, assim, o que é a Nara mãe, eu digo, é uma batalha extremamente difícil, porque eu não fui treinada nesse papel. O meu pai sempre me tratou como o filho menino dele, né? Então, eu descobri que eu era uma mulher aos 32 anos, quando a minha primeira filha nasceu. E isso, assim, foi um desafio muito, muito grande. Então, eu posso fazer coisas extremamente difíceis e complexas com o olho fechado, mas a questão básica de uma casa e de ser mãe, o mais básico possível, é um dos maiores desafios, maior dificuldade na minha vida. Então, basicamente é isso. E ao encontrar então esse contexto, a senhora diria que a sociedade ela não está pronta para a mulher que é uma pesquisadora, que é uma profissional, mas que ao mesmo tempo é uma mãe? Não existe essa compreensão por parte da sociedade? O sistema patriarcal destrói, quem sabe, 95% de grandes mentes e grandes mulheres pesquisadoras. E tem estudos que comprovam isso, né? Então, na verdade, é o seguinte, é completamente incompatível, hoje, uma mulher estar nos espaços de poder e conduzir uma família num país machista. Porque a atribuição, nós somos responsáveis em 95% das atribuições de casa e com os filhos. E o que é interessante nessa história é que tem uma pesquisa interessante que fizeram sobre os juízes decidir habeas corpus lá em Israel. Eles decidiram que os juízes, de manhã, eles dão 70% de habeas corpus, no final do dia só 10%. Então, tem um estudo que diz que a mente humana ela tem uma capacidade limitada de fazer escolhas, tá? Então, olha só, a mulher, quando ela tem filho, ela usa todas as escolhas dela na próxima vida, nos primeiros 5 minutos quando ela acorda. O homem não precisa fazer nada disso. Então, às 2 horas da tarde, aí os embaixadores são quase todos homens, só 20% dos embaixadores são mulheres. E tem a embaixatriz, que é esposa, para fazer tudo. Então, o que acontece quando chegar às 2 horas da tarde, tem que tomar uma decisão importante. O homem vai ser a primeira decisão dele no dia. A mulher, provavelmente, vai ser a 1000 decisão dela no dia. Quem tem mais discernimento de fazer a coisa certa? Então, o que eu posso dizer hoje, se tu nascer homem branco, tu tem 90% de chance de chegar em espaço de poder. Se tu nascer mulher branca, tu tem 10%. E se for mulher negra, que tu deve saber melhor do que eu, as chances diminuem bastante. Por quê? Porque o mundo foi construído apenas para homens brancos. E hoje, nos últimos, nós não tivemos, diz que a gente evoluiu, a gente não evoluiu, tá? As mulheres estão sobrecarregadas, mas em termos de espaço do poder, nos últimos 100 anos, as mulheres não aumentaram muito. Inclusive, hoje nós temos 18% de mulheres que são eleitas. Enquanto não tiver uma licença parental obrigatória, igualitária obrigatória, que nem tem na Espanha, mas passou na Espanha porque 47% das mulheres são deputadas, enquanto não existir uma licença parental igualitária obrigatória, não existe chance nenhuma das mulheres ocupar os 50% do espaço do poder, porque o poder requer tempo e dedicação. Com certeza. E justamente pensando nesse contexto, a senhora criou em 2016 o movimento Meninas Olímpicas, até mesmo vivenciando isso com as suas filhas, essa busca pelas conquistas dentro das áreas de matemática, de física. Como é que foi que surgiu, de fato, essa ideia? Em 2016 teve um treinamento, 2015 teve um treinamento em São Paulo, 33 alunos foram convidados e apenas uma menina. Eu pensei que estranho, não. Por que não tem menino? Porque é uma coisa interessante, né? E aí, isso foi o primeiro fato. O segundo fato é que na Olimpíada de Química tem uma cerimônia em Fortaleza, daí do Rio Grande do Sul tinha 10 alunos que tinham conseguido medalha, 9 meninos de uma menina, e eles não levaram a menina junto, porque eles não tinham muito dinheiro, teriam que pegar um quarto a mais. Eu pensei, peraí, tem alguma coisa muito errada em relação a isso, né? E aí, a gente percebeu que nas Olimpíadas
não tinha menina. Então, sabe o que acontece no espaço de poder? As mulheres são 50% das mulheres na base. Aí, quando chegam nos espaços de poder, conforme vai subindo, elas vão desaparecendo. A gente descobriu que as meninas são 50% no 6º ano, e conforme vai aumentando o nível, elas vão desaparecendo. Lá no ensino médio, elas são 5%, nas Olimpíadas Internacionais, que era oportunidade, elas são 2%. E isso foi o que motivou nós criar o movimento Meninas Olímpicas, porque a gente acredita, se não tiver meninas nas Olimpíadas hoje, nunca vamos ter mulheres no espaço poder amanhã. Porque a Olimpíada treina você para chegar no espaço poder. Com conhecimento, com habilidade, com competitividade. E isso são as habilidades que as Olimpíadas dão. Então, as meninas, as mulheres do espaço de poder são eliminadas ainda no Fundamental 2. E é por isso que existem as Meninas Olímpicas. O nosso objetivo é motivar as mulheres em espaço de poder através da participação das meninas em Olimpíadas de Conhecimento. E quando a senhora soube que seria uma das homenageadas do primeiro prêmio Ana Primavesi, o que a senhora sentiu? Eu dedico minha vida a criar prêmios. Quando a Fábio me ligou para me falar sobre o prêmio, tem uma menina que ganhou o prêmio, né? Então, eu fiz todo um discurso sobre quanto seria interessante, como conduzir o prêmio, para botar mais meninas, né? Aí lá ela me disse, Nara, mas eu não estou te ligando para pedir conselho sobre o meu prêmio, estou te ligando para dizer que tu ganhou o prêmio. Eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, eu estou do outro lado agora. Eu crio prêmios para o prêmio, eu explico, estou criando prêmio, porque não tem meninas. Quando tu cria o prêmio, tu dá a possibilidade das mulheres explicar por que ainda nós temos que criar prêmios para as mulheres. Então, o que significa o prêmio para mim? Significa dar visibilidade e continuar discutindo essa pauta tão importante que é, se não valorizar as meninas hoje, nós não teremos mulheres para o poder amanhã. Então, esse prêmio para mim é incrível, porque, olha aqui a gente conversando, possibilita e me dá a possibilidade de discutir essa pauta muito importante. Para estar no espaço de poder, as pessoas têm que ser treinadas. E é isso a importância desse prêmio. E eu estou muito feliz por ter ganhado esse prêmio. Muito feliz, porque, na verdade, o que eu faço na minha vida é criar prêmios. Então, eu ganhar um prêmio, isso é incrível. É incrível porque eu sei o valor disso, né? Então, é a possibilidade de eu estar discutindo essa pauta, né? E a gente mudou o mundo. Para tu ter uma ideia, na Olimpíada Internacional de Informática, tem apenas 2% de meninas que participam, tá? E em 2021, uma estudante brasileira, nós nunca tínhamos meninas nas equipes internacionais Em 2021, a melhor menina olímpica do mundo em informática é uma brasileira. Então, eu poderia contar várias histórias, né, sobre isso, né? Então, na verdade, muda o mundo. Ontem, uma professora me disse, Nara, o movimento Meninas Olímpicas foi um divisor de águas. Então, esse tipo de coisa é um divisor de águas. Então, na verdade, tu dá o prêmio para alguém, é ter a possibilidade de a pessoa contar a sua trajetória e as lutas que ela tem para ter um divisor de águas em relação a... que criou, foi da Olimpíada Paulista de Matemática, que só tem meninos brancos, só a menina branca ganhou. Ela ganhou, acho que era segundo prata, nem queria dar para ela. Na segunda edição, a menina foi a primeira prata. Na terceira edição, uma menina negra ganhou. Tu não tem ideia o que significa isso para nós. Porque elas nem tentam, sabe por que elas não tentam? Se tu vê uma foto só com meninos brancos, tu vai tentar fazer alguma coisa que tu vê só meninos brancos? Tá. Aí, na quarta edição, a menina que ganhou, ela foi o primeiro ouro. Era uma menina negra de escola pública que ganhou o primeiro ouro. Aí eu perguntei para ela, Maiara, hoje ela estuda na USP, eu pedi, Maiara, como você conseguiu isso? Porque eu sei o preço disso. Sabe o que ela me disse? Eu vi a foto da menina no passado e pensei, se ela consegue, eu também consigo. A representatividade é tudo que a gente tem. Então, no momento que tu cria um prêmio que aparece o rosto de uma mulher, não interessa quem seja essa mulher, inspira outras a chegar lá. Pessoas que, quem sabe, tiveram a mesma trajetória que tu teve e que tu nunca pensaria em sonhar, a gente só sonha um sonho que a gente conhece, tá? E é isso que eu tenho para dizer. Perfeito, seria isso então, professora Nara. Lhe agradeço muito pela disponibilidade e informações. Obrigada.